Sabe o que de fato define a alma de uma comunidade? Olha, já vou adiantando. Não é o que está escrito lá no site, nos valores ou na declaração de missão. Hoje a gente vai mergulhar no que podemos chamar de cultura secreta. Aquelas forças invisíveis que realmente moldam um grupo. E olha, a resposta pode surpreender bastante. Bom, vamos começar pelo começo, né? Quando alguém fala em cultura de uma comunidade ou de uma igreja, a gente pensa logo em quê? Geralmente são nessas coisas aqui. A playlist que está tocando, a estética do lugar, o tom de voz da comunicação, se a linguagem é mais jovem ou mais tradicional. Tudo isso é o que a gente vê, certo? É a camada mais superficial da identidade do grupo. Mas, e se tudo isso for só a pontinha do iceberg? E é aqui que vem a grande sacada. A cultura de verdade não tem a ver com estilo, tem a ver com amor. É isso mesmo. É o conjunto das práticas, das coisas que se repetem todo dia e que treinam o coração da comunidade a amar certas coisas. É aquilo que se torna tão natural que ninguém precisa ficar explicando, sabe? É o que as pessoas do grupo aprendem a amar juntas, quase que por instinto. Então, nosso primeiro ponto é exatamente este. Para entender a cultura de verdade, a gente precisa olhar muito além da estética. Essa frase é perfeita. Ela mostra que a cultura é algo que a gente absorve, sabe? Não é uma aula, não é um discurso, é o que se aprende no dia a dia, meio que por osmose. Só de observar como as coisas realmente funcionam no grupo, principalmente quando as formalidades são deixadas de lado. E isso aparece em coisas muito, mas muito concretas. Pensa comigo, a cultura real não é sobre como as pessoas deveriam orar, mas como elas oram de fato. É como elas lidam com um conflito, como tomam uma decisão importante, o que o grupo celebra de verdade com o coração. E talvez o mais revelador de tudo, aquilo que é tolerado em silêncio e aquilo que é simplesmente ignorado. Isso sim é a digital de uma comunidade. E tudo isso nos leva direto para o segundo ponto, que é sobre um erro assim clássico que muitas lideranças cometem ao tentar construir uma cultura. O problema é justamente este aqui. De um lado, a gente tem o foco da liderança, toda aquela papelada bonita, declaração de fé, visão, missão, os valores lá no site. E do outro lado, a vida real da comunidade. A verdade é que as pessoas não vivem de documentos. Elas vivem de rotinas, vivem de hábitos. O resultado é um abismo gigantesco entre o que se fala e o que se faz. A consequência disso é devastadora. Quando a cultura de dentro não é forte, não é intencional. A cultura de fora, a cultura do consumo, da performance, do individualismo, simplesmente entra e toma conta. A comunidade corre um risco enorme de virar só isso aí, um anexo religioso da vida. Mais um produto na prateleira para ser consumido. Em outras palavras, o que acontece é que a liturgia rival, ou seja, os rituais e os amores do mundo, venceu a batalha pelo coração das pessoas. E o pior, venceu sem nem precisar lutar. Ela só ocupou o espaço vazio que a comunidade deixou por não ter suas próprias práticas formativas intencionais. Tá, então como que a gente sai disso? O nosso terceiro ponto é justamente sobre a solução. Entender que o papel de uma comunidade não é só encher a cabeça das pessoas de informação. O verdadeiro objetivo é formar os desejos. É sobre treinar o amor certo. E aqui vem a pergunta central. Aquela pergunta que pode até ser um pouco dura, mas que toda comunidade deveria se fazer. O que as nossas práticas, aquilo que a gente faz repetidamente, estão de verdade ensinando as pessoas a amar? É o propósito maior? Ou será que são as experiências emocionantes, a sensação de pertencer a um grupo ou o reconhecimento dos outros? Vamos pegar um exemplo bem prático para isso ficar claro. Se o ponto alto de todo encontro é aquele momento forte, sabe, aquela emoção à flor da pele, a cultura está treinando as pessoas para uma dependência emocional. Agora, se o centro de tudo são os princípios que se tornam vida, que se encarnam em práticas concretas no dia a dia, aí a cultura está treinando as pessoas para algo bem diferente, para a fidelidade, para a constância. Isso só reforça uma verdade fundamental. O discurso oficial, o que é dito no púlpito, pode ser inspirador, mas a cultura de verdade, a alma do grupo, ela se revela nos bastidores. É na forma como as pessoas interagem quando acham que ninguém está olhando. E olha, nunca, mas nunca mesmo se deve subestimar o poder das micropráticas. O jeito que uma reunião começa e termina ensina o que é mais valorizado, a eficiência ou a presença das pessoas. A maneira como se trata quem erra ensina sobre graça ou sobre performance. Até a reação ao barulho das crianças revela se o grupo valoriza o controle ou a vida. Essas pequenas liturgias diárias moldam o caráter de forma muito mais poderosa que qualquer discurso.
Ok, vamos para o nosso quarto ponto. E aqui o tom muda um pouco, porque ele traz um senso de urgência. A cultura não é algo que fica maleável para sempre. Chega uma hora que ela se cristaliza, ela endurece. Isso quer dizer que o começo de qualquer comunidade é a hora da verdade. É ali, bem no início, que os padrões são criados, que os reflexos são formados, é onde o DNA da cultura é definido. Dá uma olhada nesse ciclo. No comecinho, tudo é mais lento, dá para ser intencional. Mas aí o tempo passa, os hábitos vão se solidificando, a liderança se acostuma com o jeito que as coisas são, e aí, quando a cultura já está madura, tentar mudar qualquer coisa vira uma dor de cabeça enorme. Custa caro, custa conflito, custa rupturas, custa perdas. A hora de ser intencional é sempre agora. E aqui está um ponto crucial para a gente entender. Simplesmente não existe um vácuo cultural. Não existe um espaço vazio de formação. Se uma comunidade não está ativamente formando seus membros, pode ter certeza absoluta de que outra cultura está fazendo isso no lugar dela. E essas trocas são diretas, não tem meio termo. Se a gente não treina para paciência, o mundo treina para pressa. Se não treinamos para fidelidade, o mundo treina para performance. Se não treinamos para escuta, o mundo treina para opinião constante. A questão nunca é se as pessoas serão treinadas ou não. A única questão é qual treinamento vai prevalecer. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto. No fim do dia, toda essa conversa sobre cultura, sobre práticas, sobre hábitos, tudo se resume a uma única e fundamental pergunta sobre aquilo que a gente ama. Essa frase final é muito forte, porque ela diz que o verdadeiro fracasso de uma comunidade não está em seus erros de estratégia ou de teologia. O fracasso acontece quando suas práticas diárias, no fim das contas, acabam formando pessoas que, no fundo, amam o reino errado. A pergunta que fica ecoando é essa: qual reino a cultura de uma comunidade está de fato ensinando as pessoas a amar?